Cara, amanhã tem Fluminense e Cruzeiro, primeiro encontro do Fluminense aí contra o Diniz, e tem uma coisa que me incomoda, cara. Vou até deixar já ali de fundo a imagem do Diniz sendo apresentado lá no Cruzeiro, para você entender onde eu quero chegar com esse vídeo aqui. Tô vendo aí nas redes sociais, em alguns canais de YouTube principalmente canal de jornalista, falando assim, pô, amanhã as viúvas do Diniz vão cantar o nome do Diniz no estádio, as viúvas do Diniz vão torcer mais pro Diniz do que pro Fluminense. Cara, isso me incomoda bastante, sabe por quê? O torcedor ele é passional, né? O torcedor, ele criou uma memória afetiva com o Fluminense que ele viu jogar com o Fernando Diniz, que não é o Fluminense dos 6 primeiros meses do ano. É o Fluminense campeão da Libertadores, é o Fluminense que colocava 70% de posse de bola no adversário, que finalizava 20 vezes ao gol, que jogou durante um tempo o melhor futebol do Brasil. O torcedor tem saudade de ver esse Fluminense jogar. Porque por mais que o momento do Fluminense com o Mano Menezes esteja melhor na tabela, e não quer dizer que a gente esteja bem, tá? Em campo a gente não vê um Fluminense que vai jogar de uma maneira que vai trazer o torcedor para perto do time. A gente vê um time morno, a gente vê um time sem vontade, a gente vê um time que joga para construir um resultado ali mínimo que seja, para poder pontuar. E volto a dizer, cara, eu não sou um cara aproveitador que faz um vídeo aqui falando bem, outro vídeo ali falando mal. Já falei do Mano Menezes, o que eu acho do trabalho dele. Eu acho que ele está fazendo um trabalho suficientemente bom para tirar o Fluminense do rebaixamento e vai tirar, tá? Se continuar como as coisas estão, a gente vai sair do rebaixamento. Eu só não acho que ele é o técnico que a gente quer para 2025, por exemplo. Eu não acho que ele pode colocar um Fluminense protagonista em campo. Eu não acho que ele é um técnico que joga de maneira ofensiva, que joga para vencer. Ele joga de maneira a buscar o resultado. E nem sempre o torcedor quer ver o time só buscando resultado. Tu quer ir no estádio, você quer ligar sua televisão, você quer ver um time jogando bem, um time que propõe jogo, um time que vai pra cima, um time que é competitivo, e a gente teve isso no passado com o Fernando Diniz. Agora, o torcedor é maluco? Claro que não. O torcedor sabe as dificuldades que a gente teve esse ano com o Fernando Diniz, com as escolhas erradas, com a teimosia dele em determinados aspectos, na maneira de jogar, na maneira de contratar. Contratou muito mal no começo do ano, é por isso que a gente teve aqui um Douglas Costa, é por isso que a gente tem um Renato Augusto, é por isso que a gente tem um Gabriel Pires, mas nem por isso vai te dar o direito de tratar o torcedor que acha que com o Fernando Diniz era melhor pelo menos de assistir o Fluminense. Isso não te dá o direito de achar que esse cara é um idiota, que esse cara não merece ter a opinião dele ouvida, que esse cara não pode falar nada. Pô, eu vejo, principalmente, cara, me decepciona ver canais aí, vocês vão saber de quem que eu tô falando, não gosto muito de falar nome de ninguém aqui no vídeo não. Mas vocês vão ver canais aí de gente que cobre futebol há 30 anos. O cara cobre futebol há 30 anos e não entendeu que o torcedor é passional e não entendeu que o torcedor tem direito a ter suas opiniões, tem direito a fazer suas escolhas. Entendeu? Aí você fica assim, qualquer um que levante a bandeira e fale assim, cara, eu preferia que o Diniz estivesse no lugar do Mano Menezes. Pô, esse cara é tratado como idiota, esse cara é tratado como, sei lá, como alguém que não tem o direito de expressar ali a vontade dele como torcedor. Isso, pra mim, é uma profunda falta de respeito, cara. Se você acha melhor o trabalho do Mano Menezes, beleza, a gente tá aqui para apoiar o Mano Menezes, que é o técnico do Fluminense atualmente. Não necessariamente o técnico que a gente queria, não necessariamente joga da maneira que a gente queria que jogasse, não necessariamente um cara que coloca um time em campo que você sente gosto de ver o time jogar. Não é esse cara. Mano Menezes definitivamente não é esse cara. O Diniz, durante um tempo, foi esse cara. No começo desse ano, esse ano, talvez se a gente pegar o recorte aí da metade da temporada onde ele foi técnico do Fluminense, não, na maioria das vezes não. Raramente esse ano a gente viu um jogo onde o Fluminense foi com o Fernando Diniz, o Fluminense de 2023 e de parte de 2022. Isso não aconteceu. Mas isso não quer dizer que em momento nenhum o trabalho do Diniz tenha sido um grande trabalho, porque foi. E isso não quer dizer também que o trabalho que o Mano Menezes está fazendo aqui é um trabalho horrível. O trabalho do Mano Menezes é um trabalho que faz o que se esperava dele, tá? É um técnico que veio para conquistar resultado, para tirar a gente do rebaixamento, e isso ele vai fazer. Agora, você tratar o torcedor, porque tem uma opinião diferente da sua, como um idiota, porque você tem o microfone aí para falar e ele não, aí é um pouco de covardia. E eu vejo também muito isso assim, cara, de gente que, principalmente de gente que é jornalista, que tem ali a retórica e que sabe a maneira de induzir determinado comentário, determinada opinião, de gente que fez muita campanha para tirar o Diniz, que eu lembro que esses canais, eu cheguei a ver jogos assim, onde o Fluminense jogou contra um time, sei lá, contra um
Vou dar aqui um exemplo, tá? Mas não necessariamente são esses times. O Fluminense foi lá e jogou contra um Cuiabá, ou teve um jogo do Cuiabá ali, onde o cara fez uma jogada tirando a bola lá da zaga e levou a bola no ataque. O cara tinha coragem de chegar no vídeo e falar assim: aí, Diniz, é assim que se faz, é assim que se faz o certo, é assim que se sai jogando. Cara, o Diniz errou muitas vezes e acertou muitas vezes saindo jogando. A gente conseguiu construir grandes jogadas dessa maneira e a gente cometeu grandes erros também dessa maneira. E não é um lance, um recorte de um lance que faz aquele técnico ser melhor que esse ou esse ser melhor que aquele. É o contexto, tá? No contexto, o Diniz teve bons momentos e teve maus momentos. Assim como no contexto, o Mano Menezes teve uma sequência boa de 4 vitórias ali no seu bom momento e está num mau momento agora e está mostrando em campo um time que, nesse momento, não é o time jogando da maneira como a gente queria. Isso não dá o direito de falar que quem queria ver o Fernando Diniz à frente do Fluminense é idiota e que quem pensa ao contrário, que seja qualquer outro técnico do mundo, menos o Fernando Diniz, é o gênio da lâmpada, é o cara que entende tudo de futebol. Cara, quantas vezes eu vi esses caras errarem, falarem coisas absurdas aí, mas como eles têm o poder da retórica, ele vai falar uma coisa hoje e amanhã ele vai falar outra, tá? Você pode dar uma olhada aqui no canal se você quiser, olha os meus vídeos, tudo que eu já falei sobre Fernando Diniz, tudo que eu já falei sobre Mano Menezes, eu não mudo a minha opinião. Eu nunca torci para que o Mano Menezes fosse técnico do Fluminense, mas amanhã eu vou torcer para que o trabalho do Mano Menezes dê certo, para que o Fluminense vença, porque o Fluminense, ele é soberano, ele é muito maior que o Fernando Diniz, infinitamente, a gente não tem nem o que dizer sobre isso. Ele é muito maior do que Mano Menezes, qualquer outro técnico, qualquer ídolo do Fluminense. O Fluminense é uma instituição de 122 anos, é muito maior do que qualquer um que já tenha participado dentro desse processo. Agora, sinceramente, me decepciona e me revolta a maneira como alguns tratam aí parte da torcida, porque a torcida nesse momento ela é uma torcida dividida. Ela não é uma torcida 90% Mano Menezes ou qualquer outro técnico, 10% Fernando Diniz. É só você ir no comentário desses vídeos lá, olhar os comentários, e você vai ver gente falando: olha, cara, você tá falando merda, olha, amanhã eu vou torcer pro Fernando Diniz, não torcer para o Fernando Diniz vencer o Fluminense. É demonstrar gratidão com alguém que fez um bom trabalho aqui no clube. Essa que é a questão. Amanhã o Fluminense enfrenta o Cruzeiro, não é o Fluminense enfrenta o Fernando Diniz ou o Mano Menezes enfrenta o Fernando Diniz. O Fluminense enfrenta o Cruzeiro e a gente precisa vencer porque a gente está na zona de rebaixamento. Eu tenho visto isso aí nos últimos dias, desde quando o Fernando Diniz assumiu o Cruzeiro. Já venho falando aqui, olha, vai ter o primeiro confronto ali, Mano Menezes e Fernando Diniz, e o grande medo dessa galera que fez campanha para o Diniz sair, dessa galera que trata o torcedor como idiota, porque o torcedor ele queria o Fernando Diniz e não o Mano Menezes no comando. O grande medo desse tipo de influenciador, desse tipo de repórter, de jornalista, sei lá, é que amanhã o Cruzeiro vença o Fluminense e aí toda aquela retórica que ele construiu cai em algum momento por terra. O que eu acho que não vai acontecer, mesmo o Fluminense, caso o Fluminense perca para o Cruzeiro, na minha opinião, não é um jogo, não é um dia, não é uma partida, é a segunda partida do Fernando Diniz no comando do Cruzeiro. Não é isso que vai fazer o trabalho dele ser muito melhor do que o trabalho do Mano Menezes, ou o Cruzeiro ser muito melhor do que o Fluminense, ou ele ser um gênio, o Mano Menezes ser um lixo. Não é isso que vai acontecer. Amanhã é um jogo, é um recorte de uma temporada que tem 38 rodadas, e que lá no fim os trabalhos que forem mais bem feitos vão ser os que vão permanecer na Série A, os que vão ganhar título, os que vão triunfar. Nesse momento não é o caso do Fluminense. O Fluminense está aí na zona de rebaixamento, já poderia ter saído, um pouco por conta de escolhas do Fernando Diniz, um pouco por conta de escolhas da diretoria, um pouco por conta de escolhas do Mano Menezes. A gente não está aqui para isentar ninguém. Como eu disse, ninguém aqui é maluco de fingir, de fechar o olho e fingir que não viu que o Fernando Diniz fez um monte de merda no começo da temporada. E fez, tá? E falo isso sendo alguém que apoia o trabalho do Fernando Diniz e que, na minha opinião, o Fernando Diniz deveria ter continuado, porque eu acho que em algum momento ele ia conseguir retomar o controle ali e eu acho que a gente não estaria nessa situação. Mas é um achismo, eu não tenho como garantir isso, eu não tenho como ver o futuro, eu não tenho como saber o que teria acontecido, é um achismo da minha parte. Assim como teve muita gente que quando o Mano Menezes assumiu, já achava que a gente estava rebaixado ali quando ele assumiu. O que não é verdade, ele provou que pode sim tirar o Fluminense dessa situação. Então tudo é muito baseado na opinião, na paixão do torcedor, mas as pessoas precisam se respeitar e principalmente você, que tem aí o microfone na sua mão, o YouTube que tem seus 50 mil, 60, 200, 500 mil inscritos, respeita a opinião de quem pensa diferente de você, porque você não é o único torcedor do Fluminense, você não é dono da razão e o Fluminense é maior do que a sua própria opinião também.
Bom, esse daqui é o vídeo de hoje, cara. Deixa aqui seu comentário, me fala o que você acha, o que você pensa aí desse confronto Fernando Diniz, Mano Menezes, Fluminense e Cruzeiro. Se você queria o Fernando Diniz no comando, se você acha que é melhor o Mano Menezes, se você quer um outro técnico, tem gente já querendo a demissão do Mano Menezes. Deixa aqui seu comentário, me fala o que você pensa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.